Voltamos com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer aquisição de um imóvel e não têm esse dinheiro disponível ou têm o dinheiro investido em outras questões. Pois então, uma alternativa interessante seria financiamento imobiliário. E ao invés de percorrer diversos bancos, você vai num lugar só, um correspondente credenciado de diversos bancos que vai te proporcionar todas as possibilidades do mercado. Não perca tempo, procure a solução e aprove um crédito ou faça uma simulação. soluçãocreditomobiliario.com.br. Master Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Por que uma empresa especializada? Porque esse segmento da construção civil, para quem é construtor, incorporador, engenheiro mesmo, arquiteto, corretor de imóveis ou dono de imobiliária, ele tem várias situações bem específicas. Então precisa de pessoas técnicas que entendam muito dessa situação para não correr risco com o fisco. Então procure a MAST e agende uma reunião e saiba como funciona esse trabalho tão importante dessa empresa contábil tão conceituada na nossa cidade. mastcontábil.com.br. Também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, o seu local para o almoço do domingo, mas também o seu local para eventos, tanto eventos corporativos, eventos da família, casamentos, aniversários, formaturas, não importa o tipo de evento, a Casa do Capitão está aberta para realizar esse evento de uma forma muito especial. Quer ver o que já aconteceu na Casa do Capitão? Acesse Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora de condomínios, pois tem muita tecnologia envolvida. É uma empresa que tem a tecnologia na sua veia e por isso proporciona aos seus clientes muita facilidade. Tudo que um condomínio precisa em um só aplicativo na palma da sua mão. brcondos.com.br. E nesse terceiro bloco nós vamos falar sobre um assunto interessante que pode interessar até você que está nos assistindo, que é permuta de imóveis. E para tanto, recebemos aqui um grande amigo meu de longa data, né? Já convidei ele várias vezes aqui, ele não pôde vir e dessa vez deu certo, graças a Deus ele está aqui. Alessandro Tobler, da Nexum Imob. Alessandro, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner, pelo convite. Deu certo? Deu certo. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco de quase 14 anos de mercado imobiliário. Pois é, eu queria que tu contasse um pouco disso, né? Quem que é o Alessandro? Ele já nasceu no ramo imobiliário? Em que momento que ele entrou no ramo imobiliário? Eu entrei pelo consórcio de imóvel, lá há mais de 14 anos atrás. Fui para o ramo de carro e do ramo de carro, que vai fazer agora esse ano 14 anos, eu vim direto para o ramo imobiliário, já como corretor de imóveis, né? Paguei meu cresci. E um ano depois eu abri o primeiro escritório. Certo. A primeira imobiliária, né? Lá, TIS Negócios Imobiliários, né? Que é uma empresa, um CNPJ que ele continua até hoje. E agora a gente tem uma marca totalmente renovada, vai fazer mais de um ano já da Nexum Imob. Né? A Nexum significa conexão em latim, né? Como a gente estava conversando. E tudo é conexão. Sim. Então a gente sabe que o mercado imobiliário temos que conectar, né? Pessoas a pessoas para fazer bons negócios e por isso que a gente está há 14 anos aí, tá bem feliz e levar até o resto da vida, né? Tá certo. E essa conexão, ela envolve até assim, você entender o cliente para que você conecte com, eu já sei o imóvel que você vai gostar. Chega nesse momento, assim, o tipo de conexão ou não? Chega nesse momento. Eu sempre digo que a grande parte dos negócios, se é um bem, né, um apartamento, um sobrado, uma casa pronta, ou até mesmo uma permuta, que é o que a gente vai falar hoje, eu pelo menos, quando eu chego, visualizo o teu terreno. Eu já sei mais ou menos para 3 construtoras que eu vou passar. Para aquele perfil de terreno, eu já tenho direcionado quem vai suprir aquela necessidade do cliente. Entendi. E já começando então com esse assunto de permuta, para quem não está acostumado muito com o termo, queria que você explicasse um pouco o que é permuta e como que ela se diferencia de uma transação imobiliária tradicional de compra e venda. A permuta ela é muito usada hoje, né? Inclusive para transações imobiliárias, apartamentos entram em negociações de casa, então entra uma parte em permuta, né, o seu apartamento, e uma parte em dinheiro, enfim, financiamento, à vista, mas a grande sacada hoje no mercado, né? Então, e essa é a minha expertise hoje, é a permuta do terreno. Então você tem um terreno ou tem um imóvel ocioso parado, ou muito usado, que eu digo que realmente só vale o terreno, né? E a gente consegue hoje fazer esse imóvel valorizar, colocando metro quadrado novo em cima. Certo. Então isso é muito importante,
né? E nessa caminhada de quase 14 anos que eu vou fazer esse ano, foram mais de 100 permutas já fechadas. Caramba. Então, por isso que esse é o meu nicho de mercado, né? O que eu me especializei, o que eu gosto de fazer. Vendo outros tipos de imóvel também, mas 90% hoje é a minha função e o meu nicho é permuta de imóvel e venda de terreno. E existem, quais os tipos de permuta que você vai nos apresentar hoje? Como é que funciona exatamente cada um deles? A mais comum é a permuta física, né, por metro quadrado construído. Ou seja, o Wagner tem um terreno, né? A gente vai lá, vê a metragem, vê o que dá de colocar em cima daquele terreno, se são sobrados geminados ou um prédio, né? E em cima daquela rentabilidade de quanto vale o seu imóvel para aquele mercado, para aquela região, nós vamos te entregar um metro quadrado pronto. Então o incorporador entrega a chave na mão, tanto para você voltar a morar, né? Então no seu apartamento, num sobrado geminado, ou para você pegar esse imóvel novo e vender. Entendi. Porque hoje um grande empecilho no mercado imobiliário é imóveis não averbados. Sim. Então a gente já, dessas mais de 100 permutas, 90% era imóveis não averbados. Raramente você pega um imóvel averbado. Então você, com a permuta, legaliza o imóvel. Então vai facilitar para você vender, né? Casos que o imóvel estava 10 anos, 20 anos parado lá, ou até, né, mais, né? Uma família que estava toda enrolada, porque é um imóvel que não tracionava, não vendia. Depois de X tempo, né, X meses, vai ganhar um imóvel totalmente legalizado e poder vender com mais agilidade, mais rapidez. E tem a permuta financeira, que ela também é muito usada, onde daí o permutante, né, o terrenista, ele não ganha metro quadrado. Ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar um percentual em dinheiro, em valor. Né? Naquele início de permuta, o seu terreno vale X mil reais lá, e ele vai pegando valorização. Então, quando chegar, em vez de entregar a chave na mão para o Wagner, ele vai entregar o quê? Vai entregar a valorização em dinheiro. Entendi. E, por exemplo, eu tenho a minha casa, eu vou fazer essa permuta, seja financeira ou seja física, né? Mas era a casa onde eu morava. E eles vão derrubar minha casa, aonde que eu vou morar nesse caso? Nesse período, a grande maioria ganha uma ajuda de custo, não é um aluguel. Então, no período de obra, a partir do momento que se incorpora, é aprovado o projeto, né? A gente nunca mexeu numa casa, ou o nosso contrato é muito seguro, porque a partir do momento que se aprova um contrato, o alvará de construção na prefeitura, que se mexe num tijolo. Então, a partir desse momento, a pessoa procura um imóvel, né, uma casa para alugar, um apartamento, e no período de construção ela ganha uma ajuda de custo, né, para custear esse aluguel durante a obra até voltar para o seu imóvel, ou vender. Sim, entendi. E num cálculo, de uma forma bem prática, assim, como você mesmo falou, de repente a pessoa tem um imóvel, vamos pensar no imóvel agora que ela está alugando. E ela é uma casinha que já está meio velhinha, já não vale mais tanto, está conseguindo alugar por 1.500. Mesmo ele construindo um geminado que talvez teoricamente ocupe um espaço menor, talvez na metragem até seja um pouquinho menor, mas sendo um imóvel novo, ele consegue um valor de repente igual ou até maior que a casinha velha que ele tinha, né, de aluguel, por exemplo. Vários casos aí, a gente teve casos que triplicou o valor, né, do que ganhava de locação. Né? Então a gente teve vários casos que duplicar é fácil, né? Até triplica, porque igual você falou, o imóvel estava deteriorado, não estava valorizando, né? Então um dos últimos casos ganhava R$900 de aluguel, né? E quando pegou o imóvel novo, 2,5 de aluguel. Caramba. Então é muito bom, né? Um sobrado totalmente novo, né? Que vai tanto para moradia, vai fazer a família ter esse renovo, né? Ou para a questão de investimento. Então está sendo bem procurada essa parte. Entendi. E nesses 100 casos aí que você fez ao longo desses últimos anos, qual o caso que mais te chamou a atenção, assim, que de repente foi até de certa forma emocionante? Ou de repente mais de um, se você quiser compartilhar com a gente desses casos, porque envolve uma coisa muito importante para as pessoas, né? Que é o lar delas, né? Eu acho que essa é a parte mais legal do corretor de imóveis, né? Sim. Vou resumir 2 casos, né? O primeiro foi de uma família que tinha 18 herdeiros. E um terreno pequeno, mas que estava travando aquela família. Era um terreno de 12 por 30 num bairro aqui da cidade, aqui de Joinville. E no final da permuta eu percebi que era totalmente a trava daquela família, a desunião dela era referente àquele terreno. E a partir do momento que a gente permutou, entregou-se o imóvel e eles puderam vender, teve paz naquela família. E coisas que vinha se arrastando por anos. E eu digo mais de 10 anos, uma família totalmente deslocada. Eu lembro desse caso porque foi muita gente para assinar, 18. Né? Então, 18 mais cônjuges, deu uma galera. Nossa. Então, assim, a gente conseguiu resolver.
Eu sempre falo assim, ó, é uma permuta pequena, você ganha menos comissão. Né? A gente ganha uma comissão, como todo e qualquer negócio, mas eu acredito que a comissão no mundo espiritual, por aquela família ter voltado à convivência, né, perdão e tudo mais, por um imóvel que estava ali parado, eles não sabiam o que fazer, não vendia, e através da permuta eles conseguiram resolver. Só gerava briga e confusão. Exatamente. E um outro caso de permuta, o que chama atenção assim é a questão de casas realmente que a gente já pegou muito deteriorada. Muito deteriorada, assim. E a gente assiste aqueles programas do Gugu, né, que entregava a casa, sim, lembra? Sim. Programas da televisão que entregavam imóveis. Então, é gratificante tu chegar assim, saber o que tinha lá em cima e saber o que estava entregando agora e a pessoa se emocionar e pegar a chave na mão e dizer, olha, poxa, agora eu tenho uma casa, eu tenho um lar e começar uma vida nova dali para frente. Então, não foi nenhum nem dois, foi vários casos, né? Isso aí é bem importante. Porque muitas vezes a pessoa tem essa intenção, né? De repente mora numa casinha simples, às vezes uma casinha até de madeira, né? E aí não consegue fazer a manutenção da casa, tem o desejo de construir uma casa nova, às vezes até começa uma obrinha, mas aí sempre vem coisas que independem da pessoa, né? Algumas coisas que atrapalham, né, essa situação, e uma situação como essa resolve, né? O bem dela não desvaloriza, porque ela vai ter uma casa do mesmo valor que tinha o terreno antes, né, como um todo. Com certeza sempre vai ser um bom negócio para ela, né? Exatamente. Casos assim hoje que o terreno, a gente pega um terreno, um exemplo, de 350 mil, num bairro médio aqui em Joinville, um terreno 350 mil é um terreno bom, vai se colocar aí uns 3 sobrados geminados, depende do tamanho, se for uma largura de 15, dá de colocar até uns 4 sobrados geminados. A gente vai colocar de 350 o teu terreno, no mínimo já alavanca um sobrado geminado desse a 420 mil, 450. Pois é. Então ele sempre vai ser superior ao valor do terreno. Porque esse ganho, né, todo esse ganho, a espera do terrenista vai vir para ele essa valorização. Então ele já pega, além de pegar um imóvel novo, tem uma boa parte também que vende. Né? Então uns 20% hoje do pessoal eles vendem depois, né? Ou para dividir, ou para comprar um outro imóvel, né? Mas é uma excelente opção hoje para quem realmente está... Porque a gente pega muitos casos que está tempo a vender, não tem a estratégia certa, e a permuta, o imóvel novo, facilita. E para pensar na viabilização de um bom negócio, até mesmo para o incorporador, né? Quando a gente pega um terreno, vamos pensar numa pessoa mais idosa, que de repente tem a sua casinha lá e durante toda a vida, né, foi construindo, agora está numa situação difícil, não consegue reformar, não consegue resolver. Existe hoje permuta nesse sentido de geminado, que a gente geralmente vê sobrado, mas para casas térreas também é viável fazer essa permuta com casas térreas? Eu estou pensando realmente num... Fizemos algumas permutas assim, de casa térrea, por esse motivo, ou cadeirante ou idoso, né, ou casais mais experientes, já mais idosos, já pensando na velhice. Então tem hoje possibilidades, terreno de 12 por 30 dá de fazer 3 casas térreas, bem confortáveis, até de 3 quartos. E Vila Nova a gente fez muito, Jardim Paraíso, né, vários, Costa e Silva, casa térrea, então é muito... Porque os sobrados são muito comuns, né, mas casas térreas, acho que agora que está aparecendo um pouco, né, mas é menos, né, menos comum. A casa térrea hoje, ela facilita porque é menos uma laje, então a construção é mais rápido e dá uma rentabilidade maior. Sim. Como é que vocês avaliam essa questão da permuta? É assim mesmo como você falou? Vai lá ver quanto vale o terreno e sempre vai ser, por exemplo, construo 3 ou 4 geminados, sempre vai ser um geminado para o proprietário? Sempre vai ser um cálculo desse ou como é que funciona? Depende da região. Tem região, né, bairros mais valorizados que vai ser um geminado e um percentual em dinheiro, porque o geminado não supre o valor do terreno. Né? Então, e claro, chega em terrenos que para suprir aquele valor do terreno não tem como colocar geminado. Aí tem que fazer o quê? Tem que edificar prédio. Fazer mais unidades só através do edifício mesmo. E aí o permutante, né, o terrenista, ele vai ganhar mais unidades para suprir e fechar o valor do terreno dele. Você estava falando, a gente conversou um pouquinho antes do programa e agora a gente conversando, não sei se você falou antes ou durante o programa, mas você falou dessa questão contratual que é muito importante. Além disso, o que é importante para a pessoa que está interessada em fazer uma permuta para que não caia num golpe, para que não dê dor de cabeça uma situação como essa? O que você dá de dica para quem está nos assistindo? Excelente pergunta. A gente estava conversando antes sobre isso. A primeira dica é você ver o histórico da construtora, certo?
Eu já peguei construtoras de primeira obra, eu já permutei terreno, e já peguei construtoras de 30ª obra. Então, claro que a gente já viu empresas grandes, aqui de Joinville inclusive, que quebraram, que faliram, mas a gente vê quem está por trás. Então, hoje, quando são obras maiores, o que é uma garantia maior? É o crédito associativo. Né? Você sabe, né? O correspondente bancário sabe muito bem que o banco vai estar por trás daquela construtora. É uma garantia que a obra vai sair. Exato. O sócio da construtora é o banco, né? Pode ser o privado ou o público. Mas vê o histórico de construtoras pequenas, e eu faço uma pergunta muito simples hoje para o construtor. Vamos supor, o Wagner quer construir a primeira obra. Então a gente tem toda a assessoria, temos um escritório de engenharia que é parceiro nosso há mais de 19 anos de mercado, que é a EG Consultoria, junto do Giovanni, né? Um abraço para o Giovanni. Então a gente tem uma parceria muito boa, certo? Porque a gente faz todo o estudo, né, de quanto é a previsão para gasto. Né, o cronograma físico e financeiro. Então, vamos supor, a sua obra, Wagner, vai custar X mil, ou X, 1 milhão e X mil reais. Eu faço a simples pergunta, você depende de venda para acabar essa obra ou você tem o dinheiro para começar e terminar? Sim. Se a pessoa me fala assim, e um percentual for de 50 a 80 para cima, tranquilo, e ainda fala que tem alguma espera, mas o ideal é ter o quê? 100% do dinheiro. Não depender de venda. As permutas que eu vi darem errado, é a pessoa depender de venda. Depender de tracionar com venda para poder finalizar a obra. Sim. Isso a gente vê nos pequenos e até nos grandes construtores que muitas vezes também acabam dependendo dessa venda para poder viabilizar um negócio. Né? Exatamente, mas tem um caso em Santa Catarina, que eu, claro, não posso falar o nome, mas é uma empresa bem grande, né? E está para acontecer uma explosão, né, no mercado imobiliário, mas tudo com obras legalizadas. Incorporada, afetada, canteiros de obra, e provavelmente não vai entregar. Então, assim, não é sinônimo de eu ter muitos canteiros, muitas obras. Realmente o terrenista, ele tem um jurídico, como nós temos o nosso jurídico, né? É o Dr. Gustavo Camacho. Então, ele faz toda a pesquisa, do diligence, pesquisa, todas as capivaras que a gente diz, né? Porque a gente está pegando o principal bem, ou às vezes o único bem daquela família. Então, assim, é essa preocupação nossa. E a permuta, ela só finaliza quando a gente entrega chave na mão. Né? Então, se der qualquer empecilho, a gente vai estar junto com o terrenista. Alessandro, a gente está chegando ao fim desse programa. Eu queria agradecer a oportunidade de você explicar um assunto tão importante que chama a atenção de muita gente. E a pessoa, às vezes, não sabe, né, ao quem procurar. Né? E bom trazer um especialista aqui que entenda do assunto para que a pessoa também não caia em furada. Né? Então, agradecer a tua participação aqui. Acho que, com certeza, esclareceu muita dúvida de muita gente que está nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Brigadão. E quem quiser saber um pouco mais de permuta, ou tá com o seu terreno lá e quer fazer algum estudo, procura a Nexo Imóvel que a gente vai estar lá para auxiliá-los. Maravilha, então. Obrigado, Alessandro, e obrigado para você que nos acompanhou em mais um domingo e mais um programa Pode Morar. Não esqueça que esse programa e todos os anteriores já estão lá na rede social para você acompanhar também. @Pode Morar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa.